Olá! Nesta nossa conversa de hoje, vamos explorar um fenômeno curioso que faz muita gente coçar a cabeça e questionar a própria memória, o chamado efeito Mandela. Isso aí. A gente se baseou num documentário que compila vários relatos, exemplos bem intrigantes e diferentes teorias sobre essas lembranças coletivas que, assim, parecem não bater com a realidade que a gente conhece hoje. Exato. Nossa missão aqui é tentar entender o que é esse efeito, sabe? Olhar para alguns dos casos mais famosos que esse material traz, que vão desde frases de cinema até logos de marcas conhecidas. Sim, tem muitos exemplos bons. E investigar também o leque de explicações que a fonte nos apresenta. E olha, vai desde coisas como falhas normais da memória até umas ideias bem mais complexas, né? Envolvendo física quântica, universos paralelos. É um prato cheio para discussão. Vamos então desvendar o que esse documentário conta pra gente. Para começar, acho que a pergunta básica é: por que esse nome, Efeito Mandela? De onde veio isso? Então, a fonte explica direitinho que, tudo começou quando um número enorme de pessoas descobriu, meio que de repente, que o Nelson Mandela estava vivo. Sério? Mas como assim? Pois é. Essas pessoas tinham uma lembrança muito forte, muito viva, dele ter morrido na prisão lá atrás, décadas antes. Aí, quando a morte dele foi anunciada de verdade, bem depois... Imagina o choque. Exatamente, foi um choque para muita gente. E essa diferença gritante, entre a memória de um monte de gente e o fato histórico registrado, acabou dando nome ao fenômeno, Efeito Mandela. Faz sentido. O ponto central é justamente essa experiência compartilhada às vezes por milhões, de lembrar de eventos ou detalhes visuais, nomes, citações, de um jeito específico que hoje parece não estar correto. É como se a memória coletiva estivesse errada. Isso. E a fonte que a gente analisou até ressalta o alcance disso, sabe? Fala em bilhões de visualizações sobre o tema em redes sociais como YouTube e TikTok. Bilhões? Nossa! É muita coisa. E aí levanta uma questão interessante. Por que um negócio que fascina tanta gente não ganha mais atenção da mídia tradicional, Fica mais nesse circuito alternativo? É uma boa pergunta, e acho que os exemplos que a fonte traz ajudam a entender por que fascina tanto, É onde a coisa fica palpável. Com certeza. Vamos começar pelo cinema, então, que parece ser um campo fértil para essas memórias que não batem. Star Wars é um clássico disso, Ah, sim. Clássico dos clássicos. Todo mundo, ou quase todo mundo, lembra do Darth Vader falando: "Luke, eu sou seu pai." Acertei? É a frase que tá na cabeça de todo mundo. Só que no filme mesmo, a fala é um pouquinho diferente. Não, eu sou seu pai. Sem o Luke no começo. Exato. E o mais curioso, que a fonte menciona, é que até o ator James Earl Jones, que fez a voz original do Vader, parece que já citou a versão com o Luke em algumas entrevistas. Não acredito. Até ele. Pois é. E essa versão errada, vamos dizer assim, é a que pegou. É que aparece em paródia, em camiseta, em tudo quanto é referência cultural. O pessoal chama isso de evidência residual, sabe? Como se fosse um rastro da memória antiga. Que doido isso! É fascinante mesmo, Como certas frases, mesmo um pouquinho alteradas, viram ícones culturais. O material que a gente viu até sugere que, talvez, a versão Luke tenha mais impacto dramático, soe mais direto ao ponto ali na cena. Pode ser. Ou talvez mais natural de dizer. Pode ser também. E aí isso ajudaria a fixar essa versão na memória coletiva mais do que a frase original, que é só não. A cultura pop acaba reforçando a versão alternativa, Tem outro caso de cinema bem famoso que a fonte traz, Forrest Gump. Aquela frase: "Mamãe sempre disse, a vida é como uma caixa de chocolate." Acho que todo mundo conhece. Sim, outra frase icônica. Mas, de novo, no filme o personagem diz, no passado, a vida era como uma caixa de chocolate. Pequena diferença, mas muda o sentido, Muda, e a fonte aponta uns detalhes curiosos sobre isso. Parece que o próprio Tom Hanks já usou a versão com "é" em público. E até o David Letterman, numa cerimônia do Oscar, usou "é" ao apresentar algo sobre o filme.
Nossa, aí complica, hein? Pois é, o documentário levanta a bola. Seria um erro meio estranho, né? Justo numa homenagem a um roteiro que ganhou Oscar. Com certeza, isso bota o dedo na ferida. Até que ponto a nossa memória é confiável? E o quanto uma versão que se populariza culturalmente pode acabar se sobrepondo ao original na nossa cabeça. É uma briga boa. E a fonte até dá uma viajada, assim, numa interpretação mais especulativa. Será que essa mudança de para era não poderia ser, sei lá, um símbolo? Tipo, refletindo a própria natureza mutável da realidade que o efeito Mandela descreve? Como assim? Tipo, a vida é imprevisível, que sempre surpreende. É como uma caixa de chocolates. De repente, nessa nossa linha do tempo, ficou congelada no passado. Era como. Meio filosófico, mas é uma ideia que o documentário explora. Entendi. Uma pista dentro da própria mudança. E olha, a lista de exemplos de cinema no material é grande. Tem Campo dos Sonhos. Ah, o do Kevin Costner. Esse mesmo, a galera lembra de se você construir, eles virão. Mas parece que a fala correta é se você construir, ele virá, no singular. Muda o foco, né? De um time para uma pessoa. Exato. E Branca de Neve. Todo mundo pensa na Rainha Má. Espelho, espelho meu. Clássico. Só que no desenho da Disney, ela falaria algo tipo espelho mágico no muro, Magic Mirror on the Wall no original. E, de novo, a versão popular, espelho, espelho meu, é a que vive nas paródias, nas outras versões. É sempre a versão mais poética ou mais marcante que fica. Parece que sim. E tem um exemplo que a fonte destaca como especialmente perturbador para algumas pessoas. É de um filme do 007, O Foguete da Morte. Sei qual é. Aquele com o vilão Jaws, o Dentes de Aço. Isso. A questão é sobre a personagem Dolly, aquela moça que se apaixona por ele. A dúvida é, ela usava ou não aparelho nos dentes na cena em que eles se conhecem? Boa pergunta. Não lembro de cabeça. Pois é. Muita gente jura que lembra dela usando aparelho. O que faria sentido, né? Seria cômico. O sorriso metálico dele encontrando dela. Ah, sim. Criaria uma conexão visual engraçada ali. Exato. Só que na versão atual do filme que a gente vê hoje, ela não usa aparelho nenhum. E para essas pessoas que lembram do aparelho, a cena perde totalmente a graça. Fica sem sentido. Entendo. A piada visual some. E a fonte até menciona que acharam comerciais antigos com a atriz usando aparelho, talvez de outra época ou outro trabalho, mas que serviriam como evidência residual para quem lembrava assim. Para um dos entrevistados no documentário, essa mudança da Dolly foi a prova cabal pessoal dele de que algo estranho está acontecendo. Caramba, que forte isso. Mexe com uma memória muito específica, né? Mexe. E tem mais uma coisa interessante que a fonte chama de flip-flop. São as linhas que teriam desvirado. Flip-flop? Como assim? O exemplo clássico que o documentário dá é do filme Apollo 13. A frase super famosa é Houston, temos um problema. Certo. Sim, claro. Houston, we have a problem. Então, o documentário relata que, por um tempo, essa frase no filme teria mudado. Teria virado Houston, tivemos um problema no passado. Sério? Tivemos. É o que dizem. Citam até listas da internet da época, tipo BuzzFeed, que apontavam temos como um erro comum de citação, porque o certo seria tivemos. Que confusão. E aí, depois de um tempo, misteriosamente a frase teria voltado a ser Houston, temos um problema no filme. Ela desvirou, fez um flip-flop. Nossa Senhora. Aí o negócio fica mais estranho ainda. Fica, né? Porque se fosse só uma mudança, vá lá. Talvez erro de memória, talvez outra linha do tempo. Mas mudar e depois desmudar, como se explica isso? Exato. Essa ideia de flip-flop realmente desafia as explicações mais simples. Adiciona uma camada de, sei lá, instabilidade na própria mudança. É um ponto que deixa quem estuda o fenômeno bem intrigado, segundo a fonte. E, saindo um pouco das telas de cinema, o efeito aparece em outras áreas da cultura pop, né? O documentário fala do tema de abertura de um programa infantil americano bem famoso, o Mr. Rogers' Neighborhood. Ah, o do Fred Rogers? Esse.
A memória afetiva de muita gente lá é da música dizendo "It's a beautiful day in the neighborhood". Parece certo, soa bem. Só que a letra oficial registrada seria "in this neighborhood", com this, não the. Sutil a diferença. É sutil, mas para quem cresceu ouvindo faz diferença. E os argumentos que a fonte traz para defender a memória do in the são: soa melhor ritmicamente, seria mais inclusivo no bairro em geral e não neste bairro específico, o que combinaria com a filosofia do Mr. Rogers, e, claro, paródias famosas como a do Eddie Murphy no SNL usaram in the. Entendi. E o irônico é que no filme biográfico sobre ele, com o Tom Hanks, O Tom Hanks de novo. pois é, ele canta a versão correta, com in this, para frustração de quem lembrava do in the. A gente percebe um padrão aí, né? Muitas vezes, a versão que está na memória coletiva parece mais certa ou mais fluida, mais impactante que a versão oficial registrada. É verdade. Isso alimenta a dúvida. Será que a memória coletiva, de alguma forma, corrigiu ou melhorou a realidade? Ou será que a realidade original era diferente mesmo e mudou? Fica a questão. E tem mais exemplos rápidos que a fonte cita. Sex and the City. Muita gente lembra como Sex and the City, Ah, essa eu já ouvi mesmo. mas o título oficial é com and. E a fonte diz que encontraram produtos licenciados antigos, tipo perfume, com o Sex and the City escrito. Seria mais uma evidência residual. Interessante. A música We Are the Champions, do Queen. Cadê aquele finalzão triunfal of the world, na versão de estúdio? Boa. Muita gente sente falta mesmo. A fonte lembra que essa parte existe sim, mas em gravações ao vivo, como no Live Aid, que ficou super famosa. E até nos encaixes do álbum original, parece que a letra incluía o of the world. Mas na gravação de estúdio que a gente ouve hoje, sumiu. Estranho, né? Por que tirar justo o clímax da música na versão de estúdio? Vai saber. E um dos casos mais bizarros, que a gente já até comentou por cima, um filme dos anos 90, com o comediante Sinbad fazendo um gênio da lâmpada, chamado Shazam. Ah, o filme que não existe. Exatamente. A fonte mostra que inúmeras pessoas, entrevistados e gente na internet juram de pé junto que assistiram a esse filme. Lembram de cenas, do pôster. Mas ele simplesmente nunca foi feito. Não tem registro, o próprio Sinbad já negou várias vezes. É diferente do Kazan, com o Shaquille O'Neal, que esse sim existiu. É impressionante a convicção dessas pessoas. Mostra a força que uma memória, mesmo que falsa, pode ter, né? Com certeza. O caso do Shazam é emblemático porque não é só um detalhe que mudou. É uma obra inteira que parece ter existido só na cabeça de muita gente. É um dos pilares do argumento de quem acredita no efeito Mandela. E não para por aí. O fenômeno chega no nosso dia a dia, sabe? Em marcas, em logos que a gente vê toda hora, a fonte explora vários desses. Sim, os exemplos de marcas são bem impactantes pela familiaridade. Tem o logo da Volkswagen, aquele V sobre o W dentro de um círculo. A pergunta é: o V e o W sempre foram separados por uma linha, um espaço no meio, ou eles já foram grudados? Olhando agora, tem a separação, Mas muita gente lembra deles juntos, conectados, né? Como se fosse uma peça só. A fonte diz que essa é uma memória comum. Parando para pensar, talvez eu lembrasse deles juntos também. Preciso checar. Outro clássico, os ursinhos Berenstain Bears, personagens de livros infantis bem conhecidos nos Estados Unidos. A dúvida é no sobrenome. Terminava com Stein, com E, ou sempre foi Stein, com A? Berenstein ou Berenstein? Guias de programação de TV antigos, dos anos 80, 90, listando o desenho como Berenstain, com E. Mais uma evidência residual. Parece que sim, e tem outros exemplos rápidos que o documentário joga na roda. Kit Kat tinha hífen ou não, hoje não tem. Fruit Loops, o cereal colorido, era fruit, fruta, ou sempre foi fruit? Sempre foi fruit. Ah, essa do Fruit Loops eu lembro da discussão. Muita gente achava que era fruit. Pois é. Skechers, a marca de tênis, tem um T no meio ou não? Não tem. Cup Noodles, era Cup of Noodles antes? Aparentemente não. E a manteiga de amendoim Jif, super popular lá fora, alguma vez se chamou Jif.
A marca diz que não. Nossa, são muitos detalhes do cotidiano. Exato. E o ponto crucial nesses exemplos de marcas, que a fonte martela bastante, é essa familiaridade extrema. São logos, nomes, que a gente vê desde criança repetidamente. Como é que tanta gente em tantos lugares diferentes pode ter exatamente a mesma memória incorreta sobre algo tão banal, tão onipresente? É o que intriga, né? Sim. Para quem vivencia o efeito Mandela, isso meio que derruba a explicação fácil de você só lembrou errado. A consistência do erro em massa é que faz pensar se não tem algo a mais aí. O documentário também vai além das marcas e da cultura pop, né? Aborda umas mudanças percebidas em áreas mais amplas e uns relatos bem pessoais. Sim, expande o escopo. Fala de geografia, por exemplo. Tem gente que lembra vividamente de mapas diferentes, tipo a Austrália mais isolada ou a América do Sul mais para leste. Posições um pouco diferentes no globo. Essa da geografia é bem mind-blowing, se for verdade. Mexe com a nossa imagem mental do mundo. Totalmente. Outro caso tenso, a Praça Tiananmen, na China. Aquela imagem icônica do homem sozinho parando a fila de tanques. Sim, histórica. A fonte relata que existem duas memórias coletivas sobre o que aconteceu depois da foto famosa. Uma memória é de que o homem foi atropelado pelos tanques, uma imagem de impotência, de tragédia. Nossa. Mas outra memória coletiva forte é de que ele simplesmente parou os tanques, talvez tenha subido em um, conversado e depois saiu andando ileso. Uma imagem de poder individual contra o sistema. Duas versões com significados completamente opostos. Exatamente. Como se o mesmo evento tivesse tido dois desfechos na memória das pessoas. Isso é muito significativo. Não é só um detalhe, é o resultado de um confronto histórico. E tem o assassinato do JFK. Quantas pessoas estavam no carro presidencial naquela hora? JFK, a Jack, o motorista e o governador do Texas, Connally, e a esposa dele. Acho que 4 ou 5. A memória popular, e muitas imagens focam nisso, é de 4 pessoas principais. JFK, Jack, o governador Connally e o motorista na frente. Mas a fonte afirma que os registros oficiais e fotos mais amplas mostram 6 pessoas no carro. Tinha mais um agente do serviço secreto dirigindo e outro agente ao lado dele. 6? Caramba. E aí, a evidência residual, citada pela fonte, seria uma réplica daquele carro presidencial que existe no museu, e que teria só 4 lugares atrás, como se a própria réplica refletisse a memória popular de 4 pessoas. Que detalhe. E até textos religiosos entram na dança, segundo o documentário. Na Bíblia, por exemplo, tem uma passagem famosa em Isaías sobre a paz messiânica. A lembrança comum é: o leão deitará como cordeiro. Sim, é a imagem que vem à mente. Poderosa. Só que o texto bíblico, em muitas traduções importantes, diz: o lobo habitará com o cordeiro. Lobo, não leão. Lobo. Mas leão e cordeiro é tão mais simbólico, né? O rei da selva e o símbolo da inocência. Exato. A fonte argumenta que talvez a imagem do leão seja tão mais forte que acabou substituindo o lobo na memória popular e até em representações artísticas. E no Pai Nosso, a versão em inglês que muita gente aprendeu é: Forgive us our trespasses, perdoai as nossas ofensas. Sim. Mas traduções consideradas mais literais usam Forgive us our debts, perdoai as nossas dívidas. A fonte comenta que dívida soa menos espiritual, mais sei lá, coisa de banco. É verdade, ofensas têm um peso mais moral, né? Isso. Incluir eventos históricos tão marcantes e textos sagrados realmente eleva o nível do debate. Porque se nem aquilo que a gente considera como fato documentado, ou palavra imutável, parece estável para todo mundo, aí a sensação de estranheza aumenta muito. Com certeza. A fonte usa esses exemplos para questionar a própria solidez do nosso registro histórico e cultural, sabe? Para abrir espaço para aquelas explicações mais radicais que a gente vai falar depois. E tem também o nível pessoal, né? O documentário traz um relato bem tocante de um repórter, Mark LaFlame, sobre uma foto de infância dele. Ah, sim. Eu lembro dessa parte. Ele tinha certeza absoluta, uma memória cristalina, de que na foto ele estava do lado direito do pai e o irmão do lado esquerdo. Guardou essa imagem por anos. Ok. Um dia, ele pegou a foto para olhar e tomou um susto.
A foto parecia ter mudado. Agora, ele estava à esquerda do pai e o irmão à direita. Os dois tinham trocado de lugar. E ele perguntou para a família? Perguntou. Ninguém mais notou nada de diferente. Para todo mundo, a foto sempre foi daquele jeito novo. Só ele percebeu a mudança. Para ele, foi uma experiência inexplicável, assustadora. O efeito Mandela particular dele. Uau, isso é perturbador, porque é algo muito pessoal, íntimo, não uma frase de filme, é a sua própria história visual. Exato, mostra como o fenômeno pode ser sentido em diferentes escalas. Certo, então, diante de tantos exemplos intrigantes que o documentário apresenta, a grande pergunta é: o que poderia estar causando tudo isso? Quais são as explicações que a fonte explora? Bom, a primeira explicação, a mais, digamos, pé no chão, que vem da psicologia, é a confabulação. Confabulação? O que é isso exatamente? É basicamente a tendência que o nosso cérebro tem de preencher lacunas na memória. Quando a gente não lembra de um detalhe perfeitamente, a mente meio que inventa uma informação que pareça lógica naquele contexto, sabe? Para a história ficar completa. E aí a gente passa a acreditar naquela memória inventada como se fosse real. Ah, entendi. Tipo uma peça que faltava e o cérebro colocou uma parecida no lugar. Exatamente. Pensa na mente como um contador de histórias que improvisa para não deixar buraco no roteiro. É um mecanismo normal, acontece com todo mundo em algum grau. Faz sentido. A memória não é um vídeo perfeito, né? Longe disso. Mas aí, a fonte que a gente analisou contesta essa explicação como sendo a única resposta para o efeito Mandela. Por quê? Qual o argumento deles contra a confabulação? O argumento principal é a escala e a especificidade. Ok, uma pessoa pode confabular um detalhe, mas por que milhões de pessoas que não se conhecem iriam confabular exatamente a mesma informação incorreta? Boa pergunta. E com os mesmos detalhes específicos, tipo todo mundo lembrando do aparelho da Dolly, ou da grafia Berenstein com E, ou do Luke, eu sou seu pai. Seria uma coincidência muito, muito grande, né? Realmente. A consistência do erro é o que chama atenção. Exatamente. E é a partir dessa dúvida que o documentário começa a mergulhar em teorias bem mais heterodoxas, vamos dizer. Muitas vezes ligando o fenômeno a coisas da física de ponta, tecnologia. E aí entra uma figura que parece ser central nessas teorias apresentadas pela fonte. O CERN. Aquele laboratório lá na Suíça com o grande colisor de hadrons, o LHC. Aquele acelerador de partículas gigante. Como ele entra nessa história toda? Pois é, o CERN vira quase personagem nessas teorias. O LHC, para quem não sabe, basicamente pega partículas minúsculas, acelera a velocidades absurdas perto da luz e faz elas colidirem. Para quê? Para estudar do que o universo é feito, as leis fundamentais da física. Ok, ciência de ponta. Mas qual é a ligação com o efeito Mandela? A fonte explora algumas teorias que circulam por aí, principalmente na internet. Uma delas é que esses experimentos com energias tão altas, tão extremas, poderiam ter, acidentalmente, claro, alterado alguma coisa fundamental no nosso universo. Alterado como? Sei lá, talvez uma constante física, o peso de um elétron, algo assim. E essa pequena mudança teria causado um tipo de colapso sutil na nossa realidade, que meio que nos deslocou para um universo paralelo muito, muito parecido com o nosso. Só que com essas pequenas diferenças. O logo da Volks diferente, a frase do filme mudada. Exatamente, essa seria uma das ideias. Fomos parar numa cópia quase perfeita, mas com os bugs que são o efeito Mandela. Uau, pesado. Outra teoria apresentada é que o CERN talvez não tenha feito isso por acidente, que eles estariam, talvez de propósito, tentando detectar ou até interagir com outros universos, outras dimensões. Interagir com outras dimensões? Tipo ficção científica? É o que a teoria sugere. A física teórica moderna, como a teoria das cordas, fala mesmo na possibilidade de existirem mais dimensões além das 3 espaciais e o tempo que a gente percebe. A fonte menciona até 11 dimensões. Então a ideia seria que o CERN estaria tentando abrir uma porta para essas outras realidades. E com que objetivo? Aí as teorias variam. Poderia ser só para pesquisa, para entender melhor o cosmos, ou poderia ter outros motivos.
O documentário também menciona algumas preocupações, citando alertas que teriam sido feitos por cientistas como Stephen Hawking sobre os riscos desses experimentos, como a possibilidade de criar mini buracos negros que poderiam, sei lá, engolir a Terra. Credo. Isso dá um pouco de medo. Dá, né? São especulações, claro, mas que alimentam essas teorias mais conspiratórias em torno do CERN. E parece que a fonte vai além da física, né? Entra numa área mais simbólica, esotérica, talvez? Exato. O documentário dedica um tempo considerável a isso, explorando o que descreve como possíveis conexões do CERN com o simbolismo e até o ocultismo. É importante dizer que são interpretações que circulam em certos meios, né? A fonte não afirma que são fatos, mas apresenta essas conexões que algumas pessoas fazem. E que conexões seriam essas? Olha, são várias. Aponta, por exemplo, a estátua da deusa hindu Shiva, que fica na entrada do CERN. Shiva é vista como a deusa da destruição e da recriação. Interessante a escolha. Aponta também o logo do CERN, que algumas pessoas interpretam como se formasse o número 666. Sério? Nunca tinha reparado. É uma interpretação visual. Menciona também que o terreno onde o CERN foi construído, lá na fronteira da Suíça com a França, era antigamente um local de um templo romano dedicado ao deus Apolo. E a fonte faz uma ligação de Apolo com Apolion, uma figura do livro do Apocalipse, o anjo do abismo. Nossa, que conexão. Sombria. Bem sombria. E tem mais. Falam de um vídeo que vazou uns anos atrás que mostrava uma encenação bizarra, tipo um sacrifício simulado, acontecendo à noite ali perto da estátua de Shiva, nas dependências do CERN. Que horror. O CERN se pronunciou sobre isso? Sim, na época disseram que era uma brincadeira de mau gosto de alguns pesquisadores visitantes que não tinham permissão para estar ali. Mas claro, para quem já desconfiava, o vídeo virou prova. Entendi. A fonte também cita falas de cientistas do próprio CERN, talvez tiradas de contexto, mas que falavam sobre abrir portais ou descobrir coisas que poderiam mudar o mundo. E, por fim, faz uma conexão bem forte com aquela cerimônia de abertura do túnel de Gotthard, na Suíça. Ah, eu lembro dessa cerimônia. Foi bem polêmica, né? Super estranha. Muito estranha. Aconteceu perto do CERN e foi cheia de um simbolismo que muita gente achou perturbador. Tinha figuras que pareciam Bafomete, demônios, gente andando como zumbi, um relógio gigante andando para trás e, o pior, vários líderes mundiais estavam lá assistindo. É verdade. Eu lembro das críticas na época. Que isso poderia estar relacionado ao efeito Mandela, a essa suposta alteração da realidade. Entendi. É uma teia de informações e interpretações bem densa que a fonte apresenta em torno do CERN. Eles viram o principal suspeito nessas teorias mais alternativas. Exato. É importante frisar de novo, são as conexões e interpretações feitas pela fonte, né? Não necessariamente fatos comprovados, mas é o que alimenta boa parte da discussão sobre o efeito Mandela nesses círculos. Certo. E além do CERN, que outras tecnologias ou ideias a fonte explora como possíveis causas? O material também dá bastante destaque à computação quântica, especialmente uma empresa chamada D-Wave, que é pioneira nisso. Computação quântica. Aqueles computadores superpoderosos que usam as leis da física quântica. Isso. Eles funcionam de um jeito totalmente diferente dos computadores normais. Em vez de bits 0 ou 1, usam qubits, que podem ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Isso permite explorar múltiplas possibilidades simultaneamente. E qual a ligação disso com o efeito Mandela? A fonte cita diretamente o fundador da D-Wave, um cara chamado George Rose. Em algumas palestras, que estão disponíveis online, ele fala abertamente sobre a possibilidade de usar esses computadores quânticos para, e aqui fica bem estranho, acessar universos paralelos. Acessar outros universos, de novo essa ideia. Sim, e não só acessar, mas talvez até pegar recursos desses outros universos. E ele chega a falar em interagir com entidades poderosas que poderiam existir nessas outras realidades. A fonte até menciona que ele teria citado Elon Musk, comparando isso a invocar demônios. Meu Deus, isso é real, ele falou isso mesmo. As palestras existem, as falas estão lá. A interpretação do que ele quis dizer, claro, pode variar. Mas a fonte usa essas falas para sugerir que o objetivo de alguns com a computação quântica seria literalmente alterar o tecido da nossa realidade, talvez trazendo coisas de outros universos para cá.
E o efeito Mandela seria um efeito colateral ou talvez um sinal de que isso já está acontecendo. Cara, interagir com universos paralelos? Roubar recursos? Invocar demônios? Isso parece roteiro de filme de terror, não de ciência. Pois é, são ideias que estão bem no limite do conhecido, ou talvez além dele, mas que a fonte apresenta como parte do quebra-cabeça do efeito Mandela. Ok, e que mais? Tem a teoria da simulação, né? Essa também é popular. Sim, a teoria da simulação é outra explicação que a fonte discute bastante. A ideia básica que ficou famosa com filósofos e até com o Elon Musk é: e se a nossa realidade não for real? E se tudo que a gente vive for, na verdade, uma simulação de computador extremamente avançada? Tipo o filme Matrix. Eu já ouvi falar disso. Meio assustador pensar nisso. Mexe com a nossa cabeça. Mas se a gente aceitar essa premissa por um instante, o efeito Mandela ganha uma explicação, até que simples dentro desse cenário. Qual seria? Poderia ser um glitch no programa, uma falha na simulação, ou talvez uma atualização de software que deu errado em alguns detalhes. Ou quem sabe até um teste dos programadores da simulação. Um teste? Como assim? Tipo, eles mudam um detalhezinho a frase do filme, ou logo, para ver quem percebe, para testar o nível de consciência ou atenção dos personagens dentro da simulação. A fonte faz essa comparação com o déjà vu no Matrix, que era um sinal de que algo tinha sido alterado. Faz sentido. Dentro da lógica da simulação, claro. Exato. Vira uma explicação tecnológica para um fenômeno que parece desafiar a lógica normal. E a ideia do multiverso, das várias linhas do tempo, ela também entra? Entra sim. É outra explicação bem popular entre quem vivencia o efeito Mandela, baseada na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Explica um pouco melhor essa ideia. De forma bem simplificada, essa interpretação diz que toda vez que um evento quântico acontece, o que é o tempo todo, em todo lugar, o universo se divide. Cada possibilidade daquele evento cria um novo universo, uma nova linha temporal. Então existiriam infinitos universos paralelos, cada um representando um caminho diferente que a história poderia ter seguido. Infinitos universos. É muita coisa para imaginar. E aí a fonte levanta a possibilidade. E se, por algum motivo, talvez por causa do CERN, talvez pela computação quântica, talvez por outra coisa, essas linhas temporais estivessem começando Se misturar. a se sobrepor? E aí a gente acabaria lembrando de coisas de uma linha do tempo, mas vivendo em outra. Exatamente. Sua memória seria de um universo onde o filme tinha a frase X, mas agora você está num universo onde a frase é Y. Isso explicaria as memórias conflitantes, os detalhes diferentes. E a fonte até expressa uma certa preocupação com isso. Preocupação, por quê? Porque se hoje as mudanças são em detalhes culturais, logos, frases, o que impediria que amanhã as mudanças fossem maiores, em eventos históricos importantes, ou na própria biologia humana? Se as linhas do tempo estão se fundindo, até onde isso pode ir? Fica essa interrogação no ar. Entendi. É uma perspectiva meio apocalíptica também. Um pouco. E além dessas teorias mais elaboradas, digamos assim, a fonte menciona rapidamente outras ideias que circulam. Tipo o quê? Falam do fim do calendário maia, em 2012, como se tivesse sido um gatilho para essas mudanças. Falam do poder da consciência coletiva, tipo, se muita gente acreditar fortemente em algo, isso poderia alterar a realidade. Aquela ideia de a fé move montanhas levada ao extremo. Interessante. E tem também a vertente que acredita que essas mudanças não são acidentais, nem efeitos colaterais, mas sim ações deliberadas de alguma força, talvez malévola. Forças malévolas, tipo... Quem? A fonte não especifica claramente, mas sugere que poderiam ser entidades ou grupos tentando causar confusão, minar a fé das pessoas, por isso mirariam na Bíblia, por exemplo, ou reescrever a história para algum propósito obscuro. É a teoria mais conspiratória de todas, talvez. Nossa, é um leque bem amplo mesmo. Vai da psicologia à conspiração total. Exatamente.
Um espectro bem grande de tentativas de dar sentido a um fenômeno que, para muita gente, é real e perturbador. Então, para a gente amarrando nossa análise desse material, o que a gente viu é que o efeito Mandela se manifesta, segundo essa fonte, em todo tipo de detalhe cultural, né? Desde coisas triviais, como uma frase de filme ou um logo, até coisas mais sérias, como eventos históricos ou textos religiosos. É bem abrangente. Isso ficou bem claro. A variedade de exemplos é enorme. E as explicações que o documentário apresenta para isso vão desde a mais simples e aceita pela ciência, que é a falha de memória, confabulação. Que explica alguns casos, mas talvez não a consistência em massa. Exato. Até teorias bem mais complexas e especulativas que envolvem física de ponta, o CERN, multiverso, tecnologia emergente, computação quântica, a ideia de vivemos numa simulação e até interpretações mais simbólicas, quase esotéricas, ligadas a supostas agendas ocultas. É uma viagem e tanto pelas possibilidades. O que fica evidente, eu acho, é que independentemente da explicação que cada um ache mais plausível ou mais maluca, Sim. o fenômeno em si toca em questões muito profundas sobre a nossa relação com a memória, com a história que a gente compartilha e com a própria natureza do que a gente chama de realidade. É verdade. Questiona o chão que a gente pisa, de certa forma. Exatamente. Aquela sensação persistente que o documentário captura bem nos relatos de que algo familiar, algo que você tinha como certo, mudou inexplicavelmente. Esse é o motor por trás de toda essa discussão. E é isso que leva as pessoas a buscarem explicações, por mais estranhas que pareçam algumas delas. Coloquem em xeque a solidez do nosso passado e até do nosso presente. E para a gente deixar uma reflexão final para o pessoal, com base no que a gente viu nesse material, a fonte nos mostrou muitos exemplos de como detalhes culturais específicos, coisas que pareciam gravadas em pedra na memória coletiva, são percebidos hoje como diferentes por um número significativo de pessoas. Sim, os exemplos são um ponto forte. Então fica a pergunta: se a realidade, ou pelo menos a nossa percepção dela, for de fato mais maleável, mais fluida do que a gente costuma imaginar, seja lá por qual motivo for, né, efeitos quânticos, simulação, ações do CERN, como sugere a fonte, ou qualquer outra coisa, que outras mudanças talvez menos óbvias que um logo da Fruit Loops ou uma frase do Darth Vader, ou talvez até mudanças mais fundamentais em outras áreas da vida, do conhecimento, da ciência, da história, que outras mudanças poderiam estar acontecendo agora mesmo sem que a maioria de nós sequer perceba? É uma pergunta vertiginosa. Se o tecido da realidade é instável nesses pequenos pontos, onde mais ele poderia estar se alterando? Exatamente. Fica essa questão no ar para a gente pensar.